perceber que se alguém tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas porque ele não tem formação, eu estou me referindo à formação acadêmica, se ele não tem formação, ele não tem nenhum valor. Quer dizer, a palavra de Deus que ele conhece não tem qualquer valor. Por quê? Porque ele não tem formação acadêmica. Eu vou tocar um outro assunto, eu estou caminhando para chegar lá mais tarde, nós teremos, ainda vou ler aqui a Bíblia. O academicismo, ele está prevalecendo. E o prejuízo que isso causou foi grande por uma razão. Porque dentro do academicismo, eu não preciso saber dele o que é que ele quer que fale. Eu não sou preocupado que ele diga, olha, a palavra é tal palavra. Eu não estou preocupado. Porque o meu academicismo me dá uma posição de autoridade, infelizmente negativa, eu até digo maligna. E aí então o homem autossuficiente não consulta mais a Deus. E a igreja desse século, ontem à noite eu falei isso lá para o pastor Mário. A igreja tornou-se autossuficiente. Ninguém consulta mais a Deus para fazer nada. Nada, ninguém consulta. Pode tomar sua assento. Nós estamos felizes de estarmos aqui nesse lugar, trazendo, divulgando a palavra de Deus. E nos foi dada essa oportunidade de estarmos aqui. Nosso amado irmão ele abriu as portas para a nossa igreja Batista Emanuel de Manaus, trazer e divulgar um trabalho para toda a comunidade e os amigos vizinhos que corresponderam com o convite que foi feito. E eu gostaria que fizéssemos uma oração apresentando a Deus essa noite, e tudo quanto fizermos seja para a honra e para a glória daquele que é o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito Deus, Eterno Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, nessa noite, com ações de graças, com louvores, porque mais uma vez, Senhor, a Tua palavra tem se cumprido na vida da igreja, na vida do Teu povo e também dessa comunidade, Deus. Que a Tua presença real esteja em cada coração e que tudo quanto fizermos aqui, Deus, venha trazer, Deus, um pouco mais daquilo que está sendo pregado, anunciado em todos os mundos, Senhor. E a Tua igreja, Seu Deus, tem se disposto a sair de Manaus para chegar até essa comunidade, Senhor, para falar da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu venha abençoar cada vida aqui presente, a liderança dessa comunidade, Senhor. Tu venha trazer paz, alegria, Senhor, e bênção sobre essas famílias aqui presentes, pelas portas que nos foram abertas, Senhor, para divulgar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Nossa amada, ele fez a apresentação da sua comunidade, seus amigos, e eu gostaria de fazer a apresentação dos missionários
os pastores que vieram lá de Manaus, amém? Mas se chegasse aqui à frente, amém, irmão? E na sua vinda até aqui nós vamos cantar alguns louvores apresentando ao Senhor. Eu gostaria de apresentar o pastor Israel Jeremias Guerra, que é o nosso pastor, irmã Noemi, sua esposa, amém? Eu gostaria que a comunidade pudesse contemplar os irmãos, pudesse ficar em pé, meu amado. Esse é o nosso pastor, nossa pastora, que estão conosco nessa noite, amém, irmão? E nosso coração está muito feliz por participar desse culto nessa noite. Podem sentar, meus amados. Os irmãos, todos que vieram de Manaus, chega aqui à frente, vamos cantar ao Senhor, vamos apresentar nossos louvores a Deus. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, que diz: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Você pode ver o vídeo, meteoro, asteroides e cometas anunciam a volta de Cristo. Aqui no Brasil, o eclipse total da Lua no dia 15 de abril poderá ser visto em todo o Brasil e ocorrerá por volta das 3 horas, horário de Brasília. Glória ao Senhor e Salvador. Tivemos um congresso ano passado, lá na igreja, e vieram pastores da Venezuela, da Colômbia, e de repente o Senhor me levou além essa palavra. E com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Passamos a manhã toda ouvindo confissões. Um por um daqueles pastores foram à frente para dizer que nunca haviam confessado Jesus. E eram pastores. E eles foram cuidados. E esse próximo ano, que é em setembro, nosso congresso, muitos deles estarão conosco. Irmão, Deus está visitando este lugar. Aleluia! Deus está visitando este lugar. Tenho certeza absoluta desta realidade. Então, precisamos nos confrontar com a realidade. Porque depois que a igreja for arrebatada, não haverá mais nenhuma chance. Quem ficar para trás foi para ser destruído, para a glória de Deus, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo, santo. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém que gostaria de falar, mas se tiver, nós estamos prontos a ir. Para agradecer a irmã que está pedindo a força para nós tudinho bem dizer, né? É que nós temos que estar aqui, que não irmão, que irmão, tudo menino, que irmão está pedindo a força para nós tudinho. E graças a Deus que nós estamos por aqui também. Nós estamos com a força de Deus que nós estamos aqui pela vontade de Deus. Então hoje estou meio fracassado, né, de doença, com febre que a gente tem, mas graças a Deus esses irmãos esse irmão aqui falou para mim, hoje lá, orou,
estou sentindo mais melhor, né? E graças a Deus. E agora também outra oração fizeram para mim. Graças a Deus estou satisfeito. Feliz com o irmão. Todos os irmãos que estão aqui, que Deus vier para estar por mim. Estou bem feliz com ele também. Essa é força de Deus. Estão pedindo oração para nós pedir. Que estão grupados aqui conosco. Estou satisfeito. E em nome de Deus, muito obrigado. Mão santa. Então levante suas mãos agora para o Senhor. Levante suas mãos para o Senhor. E nós vamos orar agora para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, lhe sarando corpo, alma e espírito. Abra o seu coração, a sua vida, e Deus irá lhe transformar. E também o Senhor sabe que os recursos são tão poucos para eles. Por isso nós queremos nessa noite rogar a Ti, pelo poder do nome de Jesus, que Tu estendas agora as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada pessoa. As enfermidades, ó Deus, elas sejam agora retiradas pelo poder do nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, ele seja banido da vida das pessoas. E que haja um recomeço, uma vida nova, uma experiência vinda do Senhor. Que cada um daqueles que Deus nessa noite aqui estão carentes, necessitados, enfermos, que as mãos poderosas do Senhor se abaixem sobre a vida de cada um deles e que haja cura e libertação para a glória e a honra do Teu nome. Nós te louvamos por tudo nessa noite, nós te damos glórias e glórias, porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado por nos receber, obrigado a vocês por nos receber. O nosso desejo é que Deus abençoe cada pessoa, em nome de Jesus. De repente apareceu um relógio na minha frente. E aquele relógio parecia muitos números que eu não conhecia. Números, não eram números de horas, né, como estava no relógio. Era como se estivesse dando uns sinais. E aí eu vi o ponteiro parar. Em 5 minutos da frente, gasolina. Aí eu caí. Então não é impressionante nada. 5 minutos. Faltando 5 minutos para meia-noite.
agradecer a presença. Eu sei que o senhor está aqui, não vai ter problema para ele, o problema será que eu me noite, muita gente leu isso, e de repente se abriu uma cortina diante disso, e começou a aparecer sinais, eu não lembro o que é. Mas no final, apareceu um relógio grande, e aparecia naquele relógio muito simples. Não tinha problema, mas tornou-se o fim do céu. E o Santo eu marcando 5 minutos para meia-noite. Era um tempo e eu entendi. Não há. Nesse material, se os pastores têm fé a essa mensagem, nós temos o verdadeiro Chico, 666, meia verdadeira, já passou nos Estados Unidos. Quem viajar para os Estados Unidos não vai na Disney, porque só entra lá marcado com meia verdadeira. Eu viajei para lá, eu vi isso e eu fiz, pelo amor de Deus. Não se deixe enganar, não vá estudar. Eu tinha dito, não, isso não é para turista, mas depois eu ouvi os turistas são para com a palavra do Senhor está certo. E nós estamos aqui para fazer uma para o povo de Deus nessa cidade. Busca quando eu ouvi uma história de um pastor que havia reclamado e na sua igreja isso está acontecendo. O povo cantava aqui a palma, mas saía da igreja e esquecia tudo. Irmãos, capital não é pecado, pecado é não ter compromisso. Marca a palma. Louve a Deus, pessoal, mas assuma, saiba que a sua alma é valiosa. Não se deixe enganar. Lá na igreja, um dia desse, passamos um DVD desse lá, e no final eu senti perguntar quantas pessoas não tinham certeza da sua salvação. Eu respondi. 20 pessoas se levantaram e vieram à frente. Sabe o que é isso? Porque não conhece a palavra. Não dá fé em Jesus. Jesus garantiu da vida dele. Se você creu nele mesmo, se sua vida mudou, se você se arrependeu do seu pecado, você na verdade está salvo. Agora assiste uma profecia. Você continua no mundo fazendo tudo que todo mundo faz. No outro lado não houve informação. Meus queridos, é tempo de se apaixonar. É tempo de trabalhar com Deus. Ficar nesse quadrinho no nosso coração. Assim, vergonha. Não importa se você é pastor, ou evangelista, ou ministro, seja. Se tenha 20, 30 anos de igreja, isso atento para o teu Espírito Santo, vai para o seu coração de Deus. E caia nos braços de Jesus.
Você entendeu feliz que nós temos feliz. Um dia desse, antes da nossa idade, eu chamei todos os meus filhos, fizemos uma reunião local. Depois eu fui saber que todos os meus irmãos tinham feito a mesma reunião com o mesmo propósito. Ninguém comigo. Nosso pai nos ensinou muito sobre arrebatamento. Quando nossos filhos eram pequenos, a gente ensinou também. Mas eles foram crescendo o tempo todo ano e a gente se descobriu. Eu sei que Deus vai essa cidade mais e ouvir essa cidade. Não quer dizer que eu mesmo vai ser agora amanhã, agora 10. Porque eu tenho que algo simples no Instagram. Hoje eu estava falando lá na longe e passou necessidade. E eu voltei ao Senhor para mim, dois anos atrás, eu sonhei faltava na Deus e agora eu falo assim, nós vamos ter que falar. Amém? Nós vamos fazer uma roda e vamos orar. A tua majestade está nesse lugar, Senhor, dobra diante de Raul, louvado seja o teu nome, e nós te louvamos pela vida dele, Pai querido. Oh, abençoa a sua família, guarde a família de cada pastor, Pai, seus filhos, suas esposas amadas e preciosas. Oh Deus, guarde, Senhor, todos os seus familiares, guarde da mão do tirano, Pai, guarde, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que continue derramando porção, tua graça sobre os teus servos, que eles acreditem em nome de Jesus Cristo. Sejam usados, Senhor, com a tua palavra para ministrar e poder no sangue glorioso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Pelo poder do teu Espírito, oh, meu querido, aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Oh, glória a Deus. Se alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer ser reconciliado, ou quer servir ao Senhor, imediatamente nós vamos orar com você. O Senhor está chamando o seu povo para uma nova visão, para ser a alma de forma. Se você tem acessado esse ministério da palavra, venha aqui à frente, nós iremos orar com você. Os pastores dessa cidade vão saber como ministrar para que você tenha essa visão. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ajuda espiritual, mas nós devemos estar agora. A gente sabe que houve problema no som, mas aquilo que Deus trouxe e alcançar, ele cumpriu o seu pedido. Eu sei que cada um gostaria de falar alguma coisa, né? Que alguém gostaria de estar chateado. Mas eu quero agradecer aos pastores que vieram, que trouxeram 3 vezes. Quero agradecer a você que veio como igreja política desse lugar, mas que não veio ser falado de denominação, de vida de igreja, mas veio falar sobre o externar.
as coisas que estão acontecendo. Isso daqui é o começo de muitas coisas que vão aparecer. Tá certo. É uma inspiração pra gente. Não encontrou ainda. Eu não vou 82 anos. Tá certo. Já é quase pra fazer por aqui. Tá bom? Tá direto aí. Eu falei quando eu fico intervalo.
Espírito Santo fazer entendimento para nossas vidas, para nossas almas, e tudo quanto o Senhor tem ainda para fazer nesses dias. Nós estamos muito alegres para que a casa do Senhor, da igreja, estamos acompanhando a chegada dos irmãos. Significa que ela está preocupada em ficar aqui. E se o arrebatamento chegar e ela não estiver preocupada com isso, automaticamente ela já está aqui, né, com esse objetivo. Tá bom, queridos? Nós também trouxemos um material de convite para vocês, que foi enviado, feito lá em Manaus, de convite, onde você vai poder estar trabalhando, convidando as pessoas com o projeto. O pastor recebeu um material que foi entregue para o irmão, e aí também do lado, não sei se tem esse material, mas nós trouxemos aqui para que você possa trabalhar com outras pessoas fora da igreja também. Tá bom, queridos? Nós não queremos tomar muito. Apareceu uns bolas aqui mesmo, vamos lá. Vamos lá. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Amém. Eu vou fazer a leitura aqui de uma oração. Aí se você se identificar com essa oração e crer que você precisa fazer aquilo que essa oração está dizendo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para ajudar e abençoar os irmãos com essa palavra. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículo 27. Então sei que tu não me lançarás fora, mas me tomarás em teu. E eu te agradeço por isso. Tu disseste em tua palavra, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os pastores levam as ovelhas no meio dos pequenos. As águas que refrigera minha alma, vivo mansamente das águas profundas. O Senhor está presente. Deus, porque tu me deste que todos nós precisamos estar unidos. Amém? Agora eu gostaria que todos virassem para frente ali. Amém, irmão? Estender as mãos aqui e lá. Amém, irmão? E vamos abençoar esse rio que foi organizado há milhões de anos, né, irmãos? E hoje nós podemos desfrutar desse rio. E vamos orar ao Senhor apresentando todos quanto passarem aqui nesse lugar. Eles possam olhar. É como se colocasse uma placa ali. Não olhe para a direita. E quando eles vão ver a igreja do Senhor, vamos dizer: aqui está a casa do Senhor. Aqui está a luz que ilumina as trevas, que é Jesus. Toda a pessoa em nome do Senhor transborde. Deus, ela cresça, ela desenvolva. Senhor, ela seja um instrumento nas tuas mãos aqui, levando, Senhor, essa comunidade, as pessoas, Senhor, ao teu redor aqui, a conhecerem a salvação em Cristo Jesus. Deus que opera maravilhas, Senhor, e tu queres abençoar este povo, tu queres, Deus, salvar, tu queres, Deus, fazer uma obra completa neste lugar. Salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, é o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. Tudo aqui no nosso pastor, as Bíblias, e nós agradecemos a oportunidade, irmãos, de fazer a obra do Senhor neste lugar. Talvez ele está dizendo que não, e eu quero agradecer cada um de vocês que estão aqui presentes. Eu não disse meu nome, né? Meu nome é Jardim Gomes Tavares. Estou aqui aproximadamente quase 4 anos depois que o irmão faleceu, né?
suas irmãs, que é muito bom sacode. E estou aqui como missionário da Igreja Batista Galileia. E para mim é uma honra, né, eu estar aqui. Eu não estou aqui esforçado de jeito nenhum, estou aqui porque eu estou com sede de Jesus, Ele é o dono da vida. A palavra diz que sem Ele não somos nada. Ajudado nesse trabalho, aqui nesse lugar. Então, muito obrigado mesmo. Nós vamos encerrar, né, irmãos? Vamos encerrar logo mais, não sei o que os irmãos vão fazer. Vamos orar, assim encerrando esse trabalho. Vamos ter pé, rapidinho, vamos orar. Gostaria que o pastor Romero orasse assim. O amor do grande do Senhor, a misericórdia. Clamando, nós estamos aqui, diante de teu povo. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, necessidades espirituais, físicas, humanas, e queremos apresentar nas tuas mãos agora cada um deles. Aquele irmão ali que rogou, que orássemos por a saúde da sua esposa, do seu filho, pela sua vida, nós apresentamos a Ti, rogamos ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor das mãos do Senhor sobre eles. O Senhor é bom e o Senhor pode realizar um milagre. Por isso nós damos glórias e glórias. Obrigado por estarmos aqui na tua casa nesta manhã, diante do teu povo. Agora, Senhor, nós rogamos a bênção do Senhor para cada pessoa, aqueles que vão ficar aqui, que sejam abençoados pelo Senhor cada dia e cada hora. Apresentamos a viagem de volta, agora diante de Ti. Estamos nas tuas mãos. Esperamos em Ti.